Olá, turma! Chegamos a mais uma aula de língua portuguesa. A aula de hoje tem como foco a habilidade de diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. É importante identificar o que é essencial e o que é acessório em um texto, para que os objetivos do texto sejam percebidos pelo leitor. Dessa forma, iremos explorar a capacidade de distinguir informações relevantes daquelas que, num texto específico, se apresentam como secundárias. Para fazer um resumo, essa é uma habilidade fundamental. Verificar, né, e identificar que informações devem ser preservadas. E nós faremos a leitura agora de um parágrafo, para que a gente possa identificar essa organização. Meu primo já havia chegado à metade da perigosa ponte de ferro, quando, de repente, um trem saiu da curva, a 100 metros da ponte. Com isso, ele não teve tempo de correr para frente ou para trás, mas, demonstrando grande presença de espírito, agachou-se, segurou com as mãos um dos dormentes e deixou o corpo pendurado. E como você deve ter percebido, né, nesse parágrafo, o narrador nos conta um fato acontecido com seu primo. É um parágrafo narrativo, né? Vamos analisar agora o parágrafo quanto à estrutura, né? As ideias elas foram organizadas da seguinte maneira. As ideias elas foram organizadas da seguinte maneira. A ideia principal, né? Meu primo havia chegado na metade da perigosa ponte, quando de repente um trem saiu da curva a 100 metros, né? A ideia secundária. Ele não teve tempo de correr para frente ou para trás, mas demonstrou uma grande presença de espírito, agachou, segurou com as mãos um dos dormentes e deixou o corpo pendurado, né? Então, a ideia principal, como você pode observar, refere-se a uma ação perigosa, agravada pelo aparecimento de um trem. E a ideia secundária complementa a ideia principal, mostrando como o primo do narrador conseguiu sair-se da perigosa situação em que se encontrava. Bem, os parágrafos, eles devem conter apenas uma ideia principal, acompanhado de ideias secundárias, né? Entretanto, é comum encontrarmos em parágrafos pequenos apenas a ideia principal. Veja esse exemplo. O dia amanheceu lindo na fazenda Santo Inácio. Os dois filhos do senhor Soares, administrador da fazenda, resolveram aproveitar o bom tempo. Pegaram um animal, montaram e seguiram contentes pelos campos, levando um farto lanche preparado pela mãe. Nesse trecho, nós temos dois parágrafos, né? No primeiro, há só uma ideia desenvolvida, né? Que corresponde à ideia principal do parágrafo. O dia amanhecera lindo na fazenda Santo Inácio. No segundo, nós já podemos perceber a relação ideia principal mais ideia secundária. Vejam, a ideia principal, os dois filhos do senhor Soares, administrador da fazenda, resolveram aproveitar o bom tempo. Ideias secundárias, pegaram um animal, montaram e seguiram contentes pelos campos, levando um farto lanche preparado pela mãe. Vejam esse exemplo. As estacas da cabana tremiam fortemente e 2 ou 3 vezes o solo estremeceu violentamente sob meus pés. Logo percebi que se tratava de um terremoto. Aí nós temos a relação da ideia principal mais ideia secundária, ou pode ser o contrário. Pode ser inserido primeiro as ideias secundárias, para depois apresentar-se a ideia principal, né? Nesse caso aí, nós temos as ideias secundárias logo no início, né? A ideia principal é que o narrador percebeu, né, que o solo estava tremendo por conta de um terremoto. Até aqui nós vimos
que o parágrafo apresenta em sua estrutura uma ideia principal e outras secundárias. Isso não significa, no entanto, que sempre a ideia principal vai aparecer no início, né? Há casos em que a ideia secundária inicia o parágrafo sendo seguida pela principal, como é o caso desse exemplo que nós acabamos de ler. Então, a respeito da estrutura do parágrafo, nós concluímos que as ideias podem organizar-se, né, de diferentes modos, né? Vamos agora à leitura desse texto. Indicador inédito avalia risco de morte para adolescentes em todo o país. O índice de homicídios na adolescência, IH, foi desenvolvido para medir o impacto da violência nesse grupo social, monitorar o fenômeno e avaliar a aplicação de políticas públicas. Brasília, 21 de julho, foi divulgado nesta terça-feira, 21/7, o índice de homicídios na adolescência, que apresenta o risco sofrido por adolescentes entre 12 e 18 anos de ser vítima de assassinato nas grandes cidades brasileiras. Segundo a análise, os homicídios representam 46% de todas as causas de morte dos cidadãos brasileiros nessa faixa etária. O IH foi desenvolvido no âmbito do programa Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens, uma iniciativa coordenada pelo Observatório de Favelas e realizada em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e o Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Qual é a informação principal aí nesse fragmento de texto? Que o risco sofrido por adolescentes, né, entre 12 e 18 anos, de serem vítimas nas grandes cidades brasileiras, causam um grande impacto, né? Desses homicídios, 46% são causa de morte dos cidadãos nessa faixa etária, né? Bem, é importante frisar, né, que a ideia principal e as ideias secundárias não são ideias diferentes, certo? Por isso, elas não podem ser separadas em parágrafos diferentes. Ao selecionarmos as ideias secundárias, nós devemos verificar as que realmente interessam ao desenvolvimento da ideia principal e mantê-las juntas no mesmo parágrafo. Com isso, estaremos evitando a repetição de palavras e assegurando a sua clareza. É importante também, né, ao termos várias ideias secundárias, que sejam identificadas aquelas que realmente se relacionam à ideia principal. Esse cuidado é de grande valia ao se redigir parágrafos sobre qualquer assunto, certo? Agora, nós iremos exercitar. Eu trouxe, né, alguns trechos de texto e destaquei, né, algumas ideias que se mostraram relacionadas com a ideia principal dada. Vejam, na avenida interditada ao tráfego, os blocos carnavalescos desfilavam animadamente. Eu apresentei 3 opções de ideias que poderiam complementar a ideia principal. Os ônibus passavam lotados de foliões. Eu posso considerar essa ideia como uma ideia complementar da ideia principal? Se eu digo que a avenida estava interditada ao tráfego, eu não posso dizer que os ônibus passavam lotados, seria uma incoerência, né? Então, o povo, contagiado pela alegria e o samba, cantava e dançava. Sim, essa é uma ideia complementar. As fantasias dos sambistas eram um espetáculo maravilhoso. Sim, essa também é uma ideia secundária que complementa a ideia principal. No meio da noite, despertei e ouvi vozes agitadas no corredor. O quarto estava claro e silencioso. Essa ideia completa a ideia da primeira? Se estava no meio da noite, né? Então, se deduz que a pessoa estava dormindo, né? Pelas frestas da janela entravam alguns raios de sol. Logo na ideia principal, ele diz que
A noite estava na metade, então não havia como os raios de sol entrarem. A luz do lampião entrava por debaixo da porta. Sentei-me na cama e fiquei a ouvir a discussão. Né? Essa, sim, complementa a ideia principal. Na casa reinava silêncio absoluto. Não posso dizer isso porque o narrador disse que despertou ouvindo vozes no corredor. As pessoas procuravam a sombra que as abrigasse do sol do meio-dia. As crianças só queriam brincadeiras com água. Os carrinhos de refrigerante e picolés estavam rodeados por uma pequena multidão. O calor estava ameno. Essa ideia complementa a primeira? Não, se as pessoas estavam, né, procurando sombra que as abrigasse do sol do meio-dia, então não estava ameno. Estava um dia abafado e quente? Sim, né? As crianças queriam brincar com água, carrinhos de picolé e refrigerante estavam rodeados de multidão, né? Isso mostra que as pessoas estavam buscando algo que as refrescasse. O sol nascera encoberto pelas nuvens e o vento fazia tremer os lábios. Contradição, né? O final da tarde estava muito quente. Nós não podemos dizer isso, porque até então a ideia principal nos fala somente até o meio-dia. Então, agora vocês irão pegar a apostila SAEB de vocês, né? Vamos fazer a leitura da questão 79, estado de alerta para inundações em Aragaças. Chove forte na cidade de Aragaças e há grande risco de inundação. No local, onde há a junção dos rios Araguá e Garças, o nível fluvial está 10% acima da cota de alerta. A situação pode se agravar, já que devido ao mau tempo contínuo, o solo está encharcado, o que prejudica o escoamento da água. As informações são do Sistema de Meteorologia e Hidrologia da SECTEC. A população do município deve ficar em estado contínuo de alerta nos próximos dias para deixar as residências ribeirinhas. Cuidado se estende às cidades próximas, Aruanã e Luiz Alves, também banhadas pelos rios. A previsão é de mais chuvas na região, porque no momento sofre efeitos de zona de convergência proveniente do Mato Grosso. O assunto principal do texto é forte chuva em Aragaças e cidades próximas, as grandes inundações em Aragaças e cidades próximas, o prejuízo causado pelo mau tempo na região de Aragaças, o alerta à população sobre os riscos de inundação em Aragaças. O alerta sobre o risco de inundação, né? Nós temos essa como a informação principal nesse texto. Bem, um texto, né, ele apresenta muito mais ideias secundárias, como vocês puderam ver, do que principais, né? Os conteúdos das ideias secundárias não são os mais importantes, mas sem eles o texto não progride, né? Na verdade, não é possível escrever um texto sem as ideias secundárias. Elas funcionam como atores coadjuvantes, né? Cumprem um papel secundário, mas imprescindível. Então, redigir bem depende muito do domínio que nós, né, temos sobre essas ideias, tá bem? Minha aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Até a próxima e fiquem em paz.